Oi, gente, bem-vindos! A gente está aqui mais uma gravação incrível do podcast Sesc Mais Saúde. Eu estou muito feliz, eu sempre tenho uma alegria aqui, né, Marcos, em trazer temas tão relevantes, tão importantes, para trazer mais conhecimento para você, para trazer mais conhecimento para sua família. E hoje a gente vai falar de um tema que dá dúvida, interrogações, por onde começar. A gente vai falar sobre burnout, né, Marcos? Bem-vindo, meu querido companheiro. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse negócio digital, você assiste a hora que você quiser, onde você quiser. Esse é o nosso papel, por isso que a gente está aqui. Mais uma vez, muito feliz, né, de estar participando desse momento. E hoje, um momento especial, porque assim, hoje nós trouxemos uma pessoa que nós dois admiramos bastante, Muito, né? Não? Eu admiro muito. E estava conversando isso com ele um pouco antes da gente começar a gravar. Quem é que a gente está trazendo hoje? Para falar sobre burnout, a gente está trazendo o professor Marcos Mendanha, ele que é médico, diretor, professor da faculdade Sembrap. Lá ele realiza e coordena estudos, cursos e eventos sobre psiquiatria e saúde mental do trabalhador há mais de 15 anos. Bem-vindos, professor. Muito obrigado. Olha, admiração recíproca, hein? Vamos deixar isso claro. Super honra estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Rafa, Marcos, super prazer estar aqui. Um grande privilégio e um grande prazer tê-lo com a gente, viu? Todo E meu. para começar, a gente fala em burnout. Burnout é um tema que está sendo muito falado, né? As pessoas já sabem o que é o burnout, mas será que sabem mesmo? E aí eu quero te perguntar, o que é o burnout? Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto e logo na contracapa eu instigo os leitores a sempre se perguntarem ou perguntarem para a pessoa com a qual ela está falando sobre burnout, fazer a seguinte pergunta: de que burnout você está falando? Porque existem vários, né? Então vamos começar do começo. Muita gente chama de burnout. A palavra vem de fato do inglês, do verbo queimar, burn, né? Então, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional também chamada. Mas hoje na praça tem vários burnouts rolando. Vou colocar aqui 4 de forma muito rápida e eu acho que esse preâmbulo vai nortear toda a nossa conversa depois dessa introdução. Existe o burnout que eu chamo de burnout do senso comum, que é o burnout que se ouve num elevador numa sexta-feira quando todo mundo entra e alguém pergunta: e aí, como é que tá? A pessoa fala: tô muito cansado, tô com burnout. É o burnout que é sinônimo de qualquer cansaço e que está na boca do povo. As pessoas já usam no linguajar comum como sinônimo de cansaço. Do ponto de vista mais técnico, o termo surge na década de 70. Não que a palavra surja na década de 70. A primeira citação que se tem de burnout foi em 1599, no poema atribuído a Shakespeare, onde a moça trai o rapaz e ele deseja que ela se queime no fogo do amor dele. Daí saiu o termo burnout. De lá para cá ele vem sendo replicado na literatura em vários lugares, em vários países. Mas do ponto de vista técnico, surge em 70 com um psicólogo chamado Herbert Freudenberger. De forma muito sucinta, Freudenberger cuidou de usuários de droga, pessoas marginalizadas, portadores de ISTs, no seu pós-trabalho. Então ele trabalhava de 8 às 18 como um psicanalista e de 18 até meia-noite, todo dia, de forma voluntária, sem ganhar por isso, ele cuidava dessas pessoas. Depois de um ano nesse batidão, ele marca uma viagem com a família e não consegue acordar para ir para a viagem. Ele fala: eu estou com burnout. Mas o interessante, ele tira esse palavreado das pessoas que ele cuidava. Isso era muito comum entre os usuários de droga na década de 70 nos Estados Unidos. Quando eles chegavam ali na pré-overdose, eles falavam: opa, não vou mais, burnout. Então ele atesta que trouxe esse linguajar dessas pessoas. E o interessante é que para Freudenberger, burnout podia ser de qualquer coisa: do casamento, de ética na vida pública, de falta de recursos do planeta. Então, não estava restrito ao trabalho. Quem restringiu ao trabalho foi uma psicóloga chamada Christina Maslach, ainda na década de 70. Se ela tivesse estudado o burnout com foco no casamento, provavelmente o burnout que a gente conhece hoje seria outro. Mas ela estudou com foco no trabalho e ela foi a grande responsável por atrelar burnout ao trabalho. Então, nós já estamos falando de 3 burnouts aqui. Senso comum, Freudenberger, que era o burnout para tudo, e Christina Maslach, que era o burnout do trabalho. Para ela, o burnout tinha exaustão ou esgotamento,
um certo distanciamento afetivo do trabalho, a pessoa vai ficando exausta, vai ficando distanciada, não quer nem saber da turma mais, nem do trabalho. E por último, a falta de eficiência ou de eficácia. Esses 3 pilares acompanham o conceito de burnout até hoje. Qual que é a diferença? Hoje nós temos um conceito novo, que é o conceito da OMS, que entrou em vigor em 2022. Qual que é a diferença do burnout de Maslow para o burnout da OMS? O burnout da OMS também se apoia nesses 3 elementos, que repito, esgotamento, exaustão, distanciamento afetivo do trabalho e sensação de ineficiência. Mas o burnout separa o que é doença mental do que é burnout. A OMS, perdão, separa o que é doença mental do que é burnout. Maslow não. Ela falava de burnout e algumas vezes você não sabia se era uma depressão, se era um transtorno de ansiedade. A OMS faz questão de separar uma coisa da outra. Então, o conceito que hoje é o que entendo ser o mais adequado, é o que é mais usado no mundo, é o único que tem assinatura da OMS, é esse conceito que entende que burnout é esgotamento, exaustão, ineficácia, distanciamento afetivo do trabalho e das pessoas do trabalho, mas não se confunde com uma doença mental como depressão, transtorno de pânico. Não tem a mesma gravidade. Essas doenças são mais graves. Burnout é menos grave do que essas doenças. E a OMS corrobora com Maslow no sentido de que o burnout está relacionado ao trabalho. Ou seja, burnout conjugal é uma falácia para a OMS. Só pode ser burnout se for ocupacional. Aliás, burnout ocupacional é redundância. Então, fiz esse introdutório que é longo, mas eu acho que vai nortear todas as perguntas a partir de agora. Porque eu vou focar no burnout da OMS, com todo respeito aos outros. Mas eu acho que a gente precisa estar na mesma página do que o mundo todo está falando sobre o que é o burnout. Então a gente vai focar nesse conceito mais usado. Entendi, Marcos. Então a pergunta nem foi tão clichê assim, né? Porque ele já deu uma aula aqui, já começamos com uma aula. Como é que eu posso identificar que eu tô com burnout, por exemplo? Como que qual é o primeiro sinal que a gente tem que ter atenção para falar aí, preciso de ajuda? Vamos lá. Então, conforme eu antecipei, o burnout que a gente vai falar agora é o burnout da OMS. Perfeito. Tá bom? Certo. Esse burnout ele tem uma estreita e necessária relação com o trabalho, né? Mas como é que eu identifico, então, alguém que pode estar com sintomas de burnout? O sintoma está descrito: esgotamento e exaustão, distanciamento afetivo do trabalho e das pessoas do trabalho e perda de eficiência. Falando do contexto do trabalho, eu tenho falado isso muito para líderes e gestores. Como é que a gente reconhece algum trabalhador que eventualmente está entrando num estágio desse, né? Então, acho que aqui é importante a gente fazer a diferenciação de 3 conceitos importantíssimos, porque o burnout está exatamente no meio aqui. Tá? Imagine, então, como se fosse uma linha de metrô mesmo, onde a gente tem cansaço, fadiga e adoecimento. Tá? O cansaço, segundo a própria OMS, o conceito de cansaço é tendência a adormecer, diminuição da acuidade mental. Então eu chego em casa um dia depois do trabalho, estou cansado, vontade de dormir, já não consigo pensar em tantas coisas que estão sendo faladas ao meu redor. E aí eu durmo, tenho um sono que é revigorador, outro dia eu estou pronto para a batalha de novo. E aí no final do dia eu estou cansado de novo, e depois eu vou descansar. E esse ciclo cansaço-descanso, ele é normal. Normal. Então eu não preciso nem identificar alguém que está assim, porque alguém que está assim está na plena fisiologia. A vida é isso. Perfeito. Aí. Tá? O problema é que quando esse cansaço não é efetivo e o acúmulo de estresse, e vamos combinar que a vida é farta em estressores, isso pode nos levar para outra estação aqui dessa linha de metrô, que é a fadiga. A fadiga tem esse conceito do burnout: esgotamento, exaustão, falta de eficiência, a eficiência diminui, né? Fadiga pode acontecer pelo casamento, um casamento ruim? Pode. Por problema de adoecimento de um familiar? Pode. Mas burnout não. Burnout é só pelo trabalho. Perfeito. Entendeu? A sintomatologia é a mesma. O núcleo sintomatológico, inclusive, traz as mesmas palavras na descrição. E eu vou repetir justamente do ponto de vista didático mesmo. Exaustão, esgotamento, ineficácia e distanciamento afetivo das coisas. A pessoa aqui está doente? Não. A gente está fadigado. A fadiga ainda não é considerada uma doença porque situações da vida nos fadigam. Todos nós
na fase adulta, já passamos por um momento de fadiga. Só lembrar da época de provas da faculdade, da escola, uma semana estudando. Ao final da semana, você está exausto, está esgotado. As pessoas falam, vamos sair? Você não quero sair, não. Distanciamento afetivo, ineficiência, você já não consegue ser tão eficaz nas coisas porque você precisa descansar. Quando você está na fadiga, o organismo começa a gritar. Olha, se a gente não descansar, alguma coisa vai acontecer. Normalmente é gatilho para adoecimento físico, gastrite, psoríase e adoecimento mental também, como por exemplo a depressão. Agora eu já estou falando da última estação, do adoecimento. Do adoecimento mental, mais sofrimento, desproporcional ao estímulo. Então você está na última fase aqui, muito sofrimento, muito prejuízo. Tem nome, depressão, transtorno de ansiedade. Bom, voltando à pergunta, como é que eu reconheço alguém que está no burnout? Então ele está nesse meio do caminho. Lembremos das características clínicas. Exaustão, esgotamento, ineficácia. Uma pessoa, qualquer mudança pode fazer você desconfiar que alguma coisa não vai bem. Tá? Tem algumas pessoas que são mais espalhafatosas, que na segunda-feira já acorda, bom dia, né? Sabe como é que mesmo? É, né? Existem essas Existem pessoas assim? Lá em Goiânia, onde eu moro, tem muitas, inclusive. Nunca sou eu. Não sei. A Rafaela, ela trabalhava nas unidades móveis na odontologia e ela chegou, né, uma manhã e tal para começar a trabalhar, né, no interior e tal. É uma atividade muito estressante, mas ela estava lá no interior, acordou de manhã e ela entra cantando e não sei o quê, e ela cruzou com uma outra dentista, a dentista olhou para ela e falou assim: pra que tanta alegria? Isso é real, isso é real. E a dentista, coincidentemente, está aqui. Está aqui. Isso é real, então Olha, eu compreendo ela, hein? Todo respeito. Eu falo isso eu devo estar todos os dias. No exagero, todos os dias. Empolgado. Mas ok, existe essa pessoa. Essa pessoa que pode ser eu, ok. E essas pessoas são mais fáceis de você identificar. Claro. Porque qualquer mudança pode significar uma entrada na fase de fadiga. E essa pessoa, quando está na fadiga, ela já não vai se comportar assim na segunda-feira. Então o humor normalmente muda, ela se torna um pouco mais embotada, mais distante. O distanciamento afetivo é próprio da fadiga. Tá? As pessoas que são mais introspectas, e não quer dizer que são tristes, são assim por natureza, muitas vezes você vai observar na falta de eficácia. A pessoa que sempre conseguiu fazer uma coisa muito rapidamente, de um dia para o outro, um relatório, alguma coisa assim. E aí não me restringe às questões laborais, mas muito efetivas em coisas da vida também, começa eventualmente a falhar. Começa a não dar conta de fazer com a mesma eficiência, começa eventualmente a ficar doente com mais frequência, porque quando a pessoa está fadigada, a imunidade cai também. Então, são esses sinais que vão nos dizendo, olha, a pessoa pode estar entrando no momento de fadiga. O adoecimento, a gente já está falando de um prejuízo muito intenso, né? Então vamos pensar pegar como exemplo uma pessoa com depressão. Uma depressão descrita ali na CID, na DSM. Humor rebaixado, anedonia, perda de prazer pela vida, altera sono, altera apetite, ideação suicida, prejuízo ocupacional imenso, prejuízo social imenso, não quer se relacionar com ninguém. Pessoa dessa, não adianta você falar assim, tira as férias que você vai melhorar. Não, a gente já está falando de uma arquitetura cerebral que mudou, precisa de terapia, medicação, etc. Então, como reconhecer qualquer mudança? Pode fazer eu suspeitar que alguém pode estar na fase de fadiga. E aí, nisso, Marcos, eu vou trazer uma experiência, né, minha, né? Às vezes é muito difícil o próprio indivíduo reconhecer isso, né? Porque aí você tem um pouco de reconhecimento de limites, né? Um limite seu. Você reconhece que você tem um limite, isso não é fácil, né? O ser humano reconhecer que ele tem o seu próprio limite, mas que talvez as pessoas que estejam ao redor, as pessoas do trabalho, às vezes as pessoas dentro de casa, nos ajudem a reconhecer nisso, né? Sim. Porque eu posso dizer, e eu já falei, né? Já falei sobre a minha história e tal. Eu trabalhei durante 22 anos em CTI, eu passei durante a pandemia no CTI, chefiando um CTI, que foi uma situação estressante para todo mundo, para quem trabalhava ali, mas para quem era gestor era muito mais complicado, porque a gente via os nossos colegas caindo, né? Que a gente fala caindo, eles ficavam doentes, eles precisavam ficar afastados, e eu era o responsável para... Então, assim, muitas vezes eu recebia uma ligação 6h30 da tarde dizendo, olha,
o plantonista das 7 horas Não tá vem. doente, não vem, eu ter que sair dali e tal. Assim, foi muito estressante. Então, o que aconteceu? Né, já no final da pandemia e tal, as vidas já estavam voltando ao normal, mas toda vez que o meu telefone tocava, ou chamado, ou uma mensagem, quando eu escutava o barulho do telefone, eu me transformava. E as pessoas em casa começaram a falar isso. Sabe, o rosto já... E aí eu sentia um mau humor, eu sentia uma irritabilidade muito grande. E só muito tempo depois, quando eu saí do CTI, vim trabalhar no Sesc e tal, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei, caramba, eu estava com burnout e não tinha percebido isso. Mas as pessoas que estavam ao meu redor falaram, olha, tem alguma coisa que está errada. Isso não está certo, você não é desse jeito. Então é muito importante a gente escutar quem está ao nosso redor, não é isso? Demais. Eu posso dar um pitaco na sua história, Claro. que ela é linda. É uma história, assim, pra gente conversar sobre ela horas. Caso clínico, Marcos Bezerra. Quase um caso clínico, hein, Marcos? Mas antes de eu comentar sobre a sua história, eu preciso me empatizar contigo. Em 2013, eu passei por um momento de sobrecarga de trabalho também. E dentro da medicina do trabalho, para mim foi muito familiar. Falar, não, isso aqui é burnout. Venho de uma sobrecarga, estou passando por um momento onde mentalmente não estou legal. Isso é burnout. É aquilo que eu convivi o tempo todo, né? O problema é que esse sofrimento de 2013 ele se arrastou e eu estava debaixo do autodiagnóstico de burnout. E aí entra algumas coisas que só fui conhecer depois. O diagnóstico de burnout ele normalmente traz menos estigma do que um diagnóstico, por exemplo, de depressão. Quem atesta isso é um grande estudioso do burnout chamado Schaufeli. Ele chega a dizer, abre aspas, que o burnout costuma ser para alguns um distintivo de honra. A pessoa prefere dizer para o público eu tenho burnout do que, por exemplo, eu tenho algo mais grave como uma depressão, um transtorno de ansiedade ou qualquer outra É quase um ferido coisa. de guerra, né? Exatamente. Porque traz implícito o seguinte recado, olha, eu estou assim, não é porque eu tenho vulnerabilidade, foi pelo que fizeram comigo. Quando eu falo eu tenho depressão, por ser multifatorial, eu estou dizendo também, olha, há uma parte da minha vulnerabilidade que foi atingida. Isso pega mal na sociedade do desempenho, já proclamada no livro Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. A gente parece que não pode ter vulnerabilidade, porque a gente perdeu esse direito de ser vulnerável, né? As pessoas nos cobram uma perfeição e performance em tudo, né? Então o burnout ele é mais interessante do ponto de vista social. E para mim também foi. Por isso que eu gosto de falar de mim primeiro, e foi... Ontem, depois da nossa conversa, eu falei, como é que eu falo sobre isso da forma mais empática possível? Foi essa inversão que eu fiz. Eu falava isso no final, agora eu estou falando no começo. O problema é que esse autodiagnóstico do burnout, o burnout não é considerado uma doença. Não sendo considerado uma doença, ele não tem um protocolo de tratamento. Como é que se trata burnout? Você vai olhar na mídia, você vai olhar de tudo. Hipnose, floral, doses cavalares de antidepressivo, anticonvulsivante, tudo. Praia, cinema, qualquer Tudo, coisa. cerveja, tudo, né? Você não tem protocolo, é tudo off-label, faz isso que melhora. E eu fui nessa, 8 meses, o sofrimento foi duro. Chegou um momento que o sofrimento estava grande demais, eu estava perdendo peso, sem fazer dieta, eu estava me isolando das pessoas, eu estava olhando para a janela da minha casa com mais carinho. Ora, tá certo isso. Tá. Quando eu conversei com um colega psiquiatra da minha confiança, eu falei, olha, eu lembro até hoje, falei, ó, cara, eu não sei o que tá acontecendo, esse burnout que eu tenho aqui, ele tá sério demais. Ele, tá bom, me conta mais sobre esse burnout que você tem. E eu fui falando sobre o que eu tinha. Ele falou, amigo, desculpa, mas isso para mim não chama burnout. Você tem uma depressão de moderada a grave, nós vamos entrar com medicação hoje. 2 meses depois, Marcos, eu estava 95% melhor. A importância de chamar as coisas pelo nome. Diagnóstico correto é igual tratamento correto. Isso. Quando a OMS separa a doença que é mais grave do burnout que é menos grave, muita gente pensa assim, isso foi contra o trabalhador. Não, isso foi a favor da saúde. As pessoas precisam ser bem tratadas para melhorar. Voltando ao seu caso, quando você me conta
que o celular tocava, isso já te dava reações paroxísticas, ficava mais irritado, eventualmente tinha até uma taquicardia aqui ali, sudorese. Isso já passou da linha do burnout, você já tem sofrimento por isso. A CID-11 chama isso de transtorno do estresse pós-traumático complexo, porque o estresse pós-traumático ele precisa ser vivenciado uma situação de morte iminente. No seu caso, não. Era um celular, não tinha morte iminente ali, mas aquele celular trazia toda uma bagagem que mexia contigo e causava sofrimento. Então isso já era um caso para além do burnout, entendeu? Marcos, mas como assim? Então o burnout não existe? Não, não é disso que se trata. O burnout existe, mas ele é menos grave. E isso que você relatou está intimamente relacionado com o trabalho. Ninguém está dizendo que isso não foi causado pelo trabalho. No seu caso é clássico. É um nexo causal inquestionável. Foi causado pelo trabalho, é mais grave pelo burnout. E a boa notícia é que transtorno de estresse pós-traumático tem tratamento. No seu caso, talvez você nem a tenha feito, porque a vida foi te dando condições de, com o arsenal que você tem interno, conseguir sair desse fundo do poço e se levantar. E que bom, graças a Deus. Tem pessoas que precisam de um arsenal terapêutico, psicoterápico. E no caso de transtorno de estresse pós-traumático, há o protocolo para isso também. Mas isso, assim, isso foi muito... Isso foi tão forte que, por exemplo, hoje nós estamos em maio. Hoje eu posso dizer para você que há 3 anos e 1 mês, o meu telefone está no silencioso. Ninguém que foi um dentro do tratamento. SESC, Isso que eu ia foi um perguntar. tratamento. Ô, então Marcos, dentro do SESC, o ninguém fato... nunca escutou o meu telefone tocar, porque ele está no Isso. silencioso. Mas o fato dele sair desse ambiente, porque teve uma mudança. Sim. Ele saiu daquele Sim. ambiente e ele teve um novo hábito, botou o telefone no Sim. silencioso. Isso já pode ser uma parte de um tratamento ou uma escolha que a pessoa faz. Como é que pode ser? A terapia Você- cognitivo-comportamental, ela ia provavelmente falar para você fazer algo do tipo: Perfeito. olha, fuja do ambiente que eventualmente lhe gera esse trauma, lhe gerou esse trauma todo e mude hábitos. O celular ficava sempre, não podia, né, colocar Exato, no silencioso. Agora pode, exatamente. então coloque. Passe a adotar um outro estilo de vida. Então, você acabou fazendo uma TCC mesmo sem querer, E o que quando foi não dá, ótimo. né? E quando não dá? Eu vou numa viagem aqui, porque a gente está falando de trabalho, a gente está falando de necessidades, de dinheiro, né? De uma família para sustentar. E você está num ambiente, o Marcos teve a oportunidade de sair do ambiente, mudar e silenciar o telefone, pegando o exemplo dele. E quando eu não tenho essa opção, como é que eu posso, no meu dia a dia, fazer com que seja mais saudável para mim? Você tem alguma dica para dar em relação a isso? Tenho. E ela não é popular, não, assim. Ela é bem impopular. Impopular, né? Eu começo lembrando de pesquisas que envolvem o setor público, onde as pessoas passam num concurso acreditando que lá elas vão achar, né, a casa encantada, não vai ter problema nenhum, estabilidade, normalmente em alguns ramos do serviço público atrelado a bons salários, mas o serviço público também é permeado de algo que está muito ligado a esgotamento e adoecimento, que é falta de justiça. Você tem muita politicagem, vamos chamar pelo nome certo, no serviço público, né? Então, aquele pessoa que entrou no concurso antes de você, daqui a pouco é nomeado pelo gestor atual do tribunal e agora ele está mandando em você. E há quem diga que se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Daqui a pouco ela começa a te assediar. E as pessoas não saem. Tem pesquisas que mostram que no serviço público as pessoas suportam, e aqui eu já estou falando de um ambiente de assédio nítido. Sim, nítido. Claro. Segundo a revista The Lancet, quase 3 vezes maior chance de depressão relacionada ao trabalho quando tem assédio. As pessoas suportam assédio no serviço público até 8 anos. No serviço privado, em média, 1 ano e meio a 2. Por quê? Por causa da estabilidade. Aí é o que eu chamo da armadilha da estabilidade, né? E aí eu retomo a sua pergunta. Será que essa pessoa não tem a opção de sair dali? Será que de fato ela está condicionada a ter aquele salário de agora para sempre, independente do custo que isso cause na sua vida? Quando eu disse que a resposta ela era um tanto quanto impopular, é porque eu preciso trazer Sartre aqui. Nós estamos condenados à liberdade, Rafa. A liberdade de escolher entre o que a gente quer, inclusive para a nossa saúde. Perfeito. Isso, e como diria Charlie Brown Jr., cada escolha é uma renúncia. Eu não consigo ter tudo. Então, se eu quero priorizar a minha saúde, às vezes eu tenho que fazer uma renúncia do trabalho.
Se eu quero o trabalho, às vezes eu vou renunciar à minha própria saúde. Mas essa é uma decisão que recai sobre os adultos, né? Sobre os adultos. Mas aí decisão é uma coisa complicada, né? Você falou de Sartre, eu falo de Kierkegaard, né? Que falava da angústia das escolhas. E aí eu puxo um pouquinho, assim, ó, eu acho perfeito que eu fiz isso da minha vida, né? Esse é um bom É exemplo. uma mudança que foi uma mudança muito complicada, né? Tanto que quando eu falei, liguei para minha mãe, né? Minha mãe mora em Maceió. Oi, mãe, tudo bom? Quando eu liguei para ela e disse e tal, ela virou e perguntou: mas meu filho, você não vai mais ser médico? Tem esse, né? O estigma, o preconceito e tal. Pô, você vai deixar? Não, não, mãe. Só vou ser um médico diferente. Vou cuidar das pessoas de uma forma diferente. Hoje eu consigo mostrar um pouco isso para ela. Eu consegui fazer isso. Mas a gente também estava conversando mais cedo que, assim, eu sou de uma geração, eu sou muito mais velho que o Marcos, né? Eu estou fazendo 50 anos esse ano. 3 anos de diferença. Mas a gente foi, né? É de uma formação, nós somos raiz, né? Que fala. O pessoal bota esse título, esse rótulo na gente, né? De raiz. A gente aprendeu a aguentar muita coisa na vida, né? E a gente parte para um outro grupo, né? Gerações X, Y, Z, Millennial, bababá, que hoje se fala muito de não aceitar praticamente nada, não aceitar e mudar e às vezes se sentir perdido e não encontrar a felicidade onde elas deveriam, né? Como é que você consegue enxergar isso? Isso é uma verdade? A gente estava completamente errado e as pessoas, né, os mais jovens hoje estão completamente certos ou não? Como é que é isso? Então, acho que a minha opinião, ela importa muito pouco. Eu acho que a gente precisa trazer estudo aqui para saber o que eles estão dizendo sobre o tema, né? Eu estudo muito sobre esse conflito intergeracional dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que ali é uma amostra da nossa sociedade, né? Às vezes dentro do mesmo ambiente você tem várias gerações convivendo, né? E o que se tem de pesquisa hoje para mostrar onde as pessoas têm mais saúde e produzem mais é aquele ambiente onde as pessoas de fato têm mais bem-estar. Então a regra para nós, o conselho para nós da nossa geração é o seguinte: não é porque a gente aprendeu apanhando que a gente precisa ensinar batendo. Uhum. Por outro lado, eu acho que isso funciona meio que como um pêndulo. O pêndulo saiu de um extremo e talvez esteja indo para o outro, né? Então existem alguns ambientes de trabalho onde o foco no bem-estar foi tamanho que passou-se a evitar conflitos. Passou-se a ter medo de dizer não para o colega. Então aí é porque extremou demais. Isso também não amadurece ninguém. Um ambiente onde o líder não pode dizer não para o liderado vai gerar líderes infantilizados, vai gerar líderes sobrecarregados e liderados infantilizados. Perfeito. Isso não gera saúde para ninguém. Por isso que hoje se fala muito no conceito de segurança psicológica, que é um ambiente onde os trabalhadores podem ser quem eles são, sabendo que não serão julgados por isso, mas os líderes têm obrigação de dizer com todas as letras o que se espera deles. Tem liberdade de dizer sim e não, porque um ambiente com segurança psicológica admite conversas difíceis. Então, Marcos, eu acho que equilíbrio é o nome do jogo, a gente volta para Aristóteles aí, a ética do meio, sabe? Porque falávamos anteriormente, a geração Z é a geração que mais se preocupa, pelo menos que se teve notícia na história, a que mais se preocupou e preocupa com saúde mental no ambiente corporativo. Fala-se que, inclusive, eles abrem mão de um determinado trabalho se lá não estiver relacionado com saúde mental. Por outro lado, essa mesma geração é a mais ansiosa que existe. Ou seja, alguma coisa não está batendo. Talvez exista, de fato, alguma... E aí, a culpa talvez seja nossa, dos pais, né? Evitamos de falar não em casa, quando eles recebem um não fora de casa, Perfeito. Isso já é uma grande catástrofe, né? Então, acho que nós, enquanto sociedade, precisamos colocar esse pêndulo no meio, para que, assim, a gente possamos gozar de mais saúde em todos os níveis, né? Encontrar um equilíbrio nisso, A né? gente está falando de E frustração também, né? Da frustração onde não existe, né? Necessária Porque frustração. a frustração é necessária. Exato. E aí, assim, a gente fala muito hoje. A gente fala muito de ansiedade, a gente fala muito de depressão. No Brasil, isso é muito prevalente, né? Ansiedade, né? Estava até falando mais cedo. O Brasil, 3 anos seguidos, considerado o país mais ansioso do mundo, rumo ao tetra, com certeza. E aí as pessoas falam que, assim,
Mas o mundo de hoje, ele leva muito a isso. É muita informação, a gente tem internet, é tudo muito rápido, tudo. Mas eu aprendi numa palestra sua, há um tempo atrás, que essa descrição de burnout, você falou do termo burnout de 1500 e pouco com Shakespeare, mas essa descrição desses estressores externos já aconteceram há quase 200 anos atrás, não foi isso? Conta um pouco essa história e quais eram os estressores naquela época. Isso. O fato é que atribuir os nossos males ao nosso tempo não é definitivamente uma novidade, né? O conceito de neurastenia, que foi uma doença, inclusive, colocada na CID da OMS, saiu agora na CID-11, até a CID-10 estava como doença. Ele remonta ao século XIX, e quando foi descrito por um nova-iorquino chamado George Biard, um neurologista, ele descreveu praticamente com os mesmos sintomas do que a gente chama de burnout hoje. E na descrição da neurastenia, vamos quebrar a palavra no meio, neurastenia, uma fraqueza do sistema nervoso, né? Na descrição da neurastenia, ele colocava as causas da neurastenia. A principal causa era a civilização moderna. Mas o que essa civilização moderna tinha que adoecia as pessoas? Primeira coisa, o excesso de trabalho. Então, a similaridade com o burnout é muito grande. Isso, fazendo um exercício futurístico, talvez daqui a 100 anos a gente esteja falando de um outro nome. Eu falo, não, mas isso aqui tá igualzinho o burnout. O burnout teve uma época que todo mundo falava dele, depois ele sumiu, mas a gente inventa um outro nome para os nossos males da modernidade, né? E naquele momento, por exemplo, uma das coisas que chamava a atenção da civilização moderna para ele era a modernização da imprensa, que agora tinha jornais diários. Então, segundo ele, jornal todo dia é muita informação para as pessoas, né, assimilarem. Não é possível isso, né? Imagine ele com o celular na mão, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, o burnout é a neurastenia do passado, que está com uma nova roupagem, mas é exatamente ela que está aqui. Perfeito. Vocês estão falando muitas coisas e eu tô lembrando do título desse episódio, né? Que é Burnout, até onde o trabalho te leva. Que destaques ou quais fatores que estão relacionados às empresas que mais trazem o burnout? Ou seja, que tipo de empresa está mais vulnerável ou é mais típica? O que acontece dentro das empresas que faz com que as pessoas possam gerar com mais facilidade? Muito bom, essa pergunta é maravilhosa, porque especialmente em tempos que a gente está falando de NR1, né, a norma que agora nos obriga a fazer a gestão dos riscos psicossociais, que vai entrar em vigor em 2026, foi adiada. Existem muitos ventos de todos os lugares falando sobre esse tema. Em alguns lugares eu percebo que não se fala de uma ode ao trabalho, mas de um ódio ao trabalho. Como se o trabalho de fato fosse o algoz de tudo que a gente está vivendo. E aqui, com base nas pesquisas, eu preciso dizer que não é bem assim. Tá? Vamos começar com alguns dados, inclusive nossos, né? Todo mundo deve ter visto recentemente uma matéria do G1 que mostrou que em 2024 os afastamentos por transtornos mentais deram uma subida imensa, né? Mas quando a gente olha aquilo lá com uma lupa, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, na medida que os afastamentos sobem, os afastamentos relacionados ao trabalho, eles caem. De 2020 para cá, eles caem. Sobem os outros. Mas como que sobe os outros? O governo fez, ano passado, o Ateste Med, que dá para as pessoas, para os segurados, a possibilidade de ter o benefício sem perícia, só por telefone. E a ideia foi muito boa, foi diminuir a fila. Mas era imaturo demais imaginar que isso não teria um efeito colateral. E teve. Explodiu todos os transtornos. Se você pegar osteomusculares, explodiu numa proporção maior do que transtornos mentais. Quando a gente olha pesquisas sobre trabalho, a gente percebe que os desempregados, eles adoecem mais. Os desempregados suicidam mais. Isso significa que a gente chegou no que há de bom no trabalho? Não. Existem trabalhos verdadeiramente insalubres e adoecedores, a gente precisa resolver isso. Mas hoje, do jeito que está, o trabalho, segundo a própria OMS, ele é mais protetor do que promotor de adoecimento. Por isso que a pergunta, queria que você até, o título, né, do nosso bate-papo,
Como é que é? Você repete? Burnout, até onde o trabalho te leva? Até onde o trabalho te leva. O trabalho pode te levar para o fundo do poço, sendo um trabalho, um mau ambiente de trabalho, com assédio e outras coisas, mas ele pode te levar para um lugar melhor de vida, te tornar um ser humano melhor, inclusive com mais saúde. O trabalho que vocês fazem aqui no SESC não é exatamente para isso, para conciliar trabalho e saúde o tempo todo. E isso é possível. Não é possível da minha cabeça. Né? Se o trabalho fosse igual ao adoecimento, tinha mais adoecimento no trabalho, mais suicídio no trabalho, e é o inverso, é justamente o inverso. Então, o que uma empresa pode fazer para melhorar o seu ambiente de trabalho? Então, cuidar da questão da sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga de trabalho é sabidamente um fator psicossocial que pode gerar esgotamento e adoecimento. Mas nisso a gente também tem que pegar aqui um pouco de autorresponsabilidade. Né? Muitas pessoas hoje estão alegando voltar das férias mais cansado do que quando saíram. Às vezes não tem filho, porque filho faz a gente ficar mais cansado nas férias. Você sabe como é que é? Vocês podem falar bem disso, né? Às vezes não tem filho, às vezes não viajou, porque às vezes você faz uma sequência de viagem que te cansa. Sim. Às vezes ficou em casa assistindo Netflix e volta mais cansado. Por quê? Uma das explicações é a hiperconectividade. Então, fala-se muito hoje na síndrome da fadiga mental por rede social. Porque o nosso cérebro não foi preparado para tanta informação em tão pouco tempo. E a gente fica grudado na tela. Direto. Isso cansa muito. Então, às vezes, você não tem sobrecarga no trabalho, mas fora você tem. Muitos países estão falando sobre direito à desconexão, que é o direito do trabalhador ficar sem responder um e-mail, ver um WhatsApp da empresa. Isso para mim está até fácil de fazer. O difícil é ele não se cansar com as outras coisas que ele faz por conta própria. Sim. E ainda chama de descanso. Mas cansa. Então, sobrecarga de trabalho, possibilidade de dar mais autonomia para o trabalhador. Quanto mais autonomia, sabidamente, isso gera mais saúde. Agora, tudo em excesso pode fazer mal. Quer ver um exemplo simples? Uma determinada empresa que eu conheço resolveu fazer um plebiscito. Eu estou falando muito? Não, maravilhoso. Não, resolveu fazer tipo um plebiscito. Sorto aqui. Que bom, então. Se eu tiver, me interrompa, tá? A minha esposa, ela faz isso muito bem. Às vezes Nós, mulheres, somos excelentes. Para, Marcos, eu quero ouvir essa conversa. Tô achando maravilhoso. Então, ela fez meio que um plebiscito para saber quem queria ficar de home office e quem não queria. Tá. E aí, algumas pessoas foram para o home office. E para algumas pessoas, o home office está muito atrelado à autonomia, de você fazer, às vezes, o seu próprio horário, especialmente quando a empresa não monitora o seu horário. Algumas empresas até permitem você fazer o seu próprio horário, de onde você estiver. Bom, o fato é que para algumas pessoas funcionou muito bem. A pessoa se organizou, não tinha mais o problema do trânsito, ficava mais tempo com a família, isso para ela foi protetor. Mas tinha algumas pessoas, e aqui eu trago o exemplo de uma especial que não me sai da cabeça, que tinha dependência de álcool e outras drogas. O trabalho funcionava como um controle para ela. Perfeito. Na medida que ela sai desse controle, ela vai para casa e aí que ela se afunda nas drogas. Começa a comer de forma bulímica, fica obesa de tal forma que tem vergonha de sair de casa. Olha só como é que a mesma autonomia que para uns pode ser uma coisa boa, para outros pode não ser. Então, tudo é equilíbrio, né? Sobrecarga é um problema, mas segundo a OMS, a subcarga também é um problema. Tem pesquisas com atividades monótonas demais que mostram perda de massa cerebral, substância cinzenta, que é responsável pelo aprendizado. Então, assim, você tem várias questões, mas que não podem ser vistas como uma tabela feita para todos, sabe? Então, é interessante que as melhores práticas sejam implantadas, mas os caso a caso terão que continuar sendo tratados dessa forma, caso a caso. Tá? E aí gera um outro problema. Para alguns, isso pode ser um tratamento discriminatório. Para outros, não. Então, imagina no mesmo ambiente que você fala assim, não, aquela pessoa ali eu preciso fazer um home office com ela um tempo por problemas que ela está. E a outra aqui está querendo. Mas a própria justiça entende que você pode tratar casos diferentes desde que pautado na proteção e não na discriminação. Se você tiver que mostrar por que você está fazendo isso, não. Aqui eu precisei colocar ela em home office porque ela estava passando por esse problema. Então eu estava protegendo essa pessoa. Eu não estava discriminando ela da outra que não tem o mesmo problema. Mas isso é dialético, né? E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil de fazer. E isso você responde uma pergunta que eu ia fazer, que era: as pessoas, qualquer pessoa, existe diferença de quem está mais propenso ou não ao burnout?
diante do que você está falando, existem pessoas que podem ter uma propensão maior, né? Uma personalidade diferente. Eu costumo dizer, diferenciada, né? Até como líder, a gente está falando muito de líder aqui, né? As tratativas precisam ser diferenciadas porque as pessoas são diferentes. Então, assim, tem algumas pessoas que se eu falar de certa forma, vai chorar. Se eu falar de outra forma, não vai entender o recado, né? E aí são as conversas difíceis que a gente precisa convidar para tomar um cafezinho. Exatamente. E se a gente não fizer isso... Se fugir é pior, né? Exatamente. Fazendo aí uma adaptação de Ney Matogrosso. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se enfrentar, o bicho some. É isso, então, né? Mas aí tem aquela história realmente de que, assim, que é preciso tirar, né, esse rótulo de vilão do trabalho. Você já citou Aristóteles fala sobre o daimon dos seres humanos. Quando hoje você estuda, né, a filosofia do Ikigai, do Japão e tal, e você vê, por exemplo, em Okinawa, onde tem as pessoas que vivem mais, né? É o local onde tem mais pessoas com mais de 100 anos, que eles chegam muitos aos 120 anos. Uma das questões principais de vida, é claro que tem alimentação, tem a movimentação o tempo inteiro e tal, mas a que eles sempre falam aqui não existe aposentadoria, porque você precisa ter uma razão para você viver, para você... Então, ali as pessoas não se aposentam. Então, o trabalho, ele é motivador. Isso. O trabalho, ele precisa ser uma mola propulsora para você viver. Claro, junto com a família, com os afetos que a gente tem, com as relações, mas o trabalho é uma parte fundamental até da felicidade, Sim. Não é isso? O bom trabalho. Exatamente. E aí foi muito legal você falar nisso, porque assim, fico imaginando pessoas que não estão contentes onde estão, ouvindo a gente falar isso. Deve olhar pra gente e falar assim, que mundo que esse pessoal vive? Porque não é possível. Queria que eles viessem aqui no meu trabalho para saber o que eu passo aqui, né? E aí eu trago um dos fatores psicossociais mais importantes, que é justamente o conflito de valor. Tem uma pesquisa que fala de um burnout que não está entre aqueles 4 que eu falei, que eles chamam de burnout como existencialismo, né? E aí o burnout ele é definido não por culpa da empresa ou do trabalhador, mas da organização ou do trabalhador, mas por um desalinho entre os dois. Quando você tem completa dissociação daquele negócio, você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Imagina, por exemplo, alguém que tem problema sério de ver cadáveres, de falar de morte, vai trabalhar numa funerária. Né? Nunca vai ser feliz ali. Né? Uma pessoa com ideários comunistas vai trabalhar numa grande instituição financeira. Não vai dar certo. Né? Então, esse desalinho, ele é adoecedor por si só. E às vezes tem muitas pessoas nos ouvindo hoje pensando justamente isso. Para essas pessoas é importante propor uma reflexão. Por que você vai trabalhar? Se a única resposta que lhe vier à mente for dinheiro, salário, né? Talvez salário, dinheiro, talvez valha a pena fazer uma reflexão sobre uma outra possibilidade de subsistência. Porque isso é adoecedor mesmo. Não tem jeito de gostar de um trabalho onde você não se sente, não tem a mínima relação de sintonia com ele. Sim. É você estar onde você não quer estar. Não tem nada que adoece mais do que isso. E mesmo que você não possa fazer isso amanhã, você Sim. tentar encontrar maneiras e criar, né, um ambiente do que depois de amanhã você consiga fazer essa troca, né? E aí eu falo, a gente estava conversando antes, como é que o seu exemplo, Marcos, o seu exemplo é característico. Chegou um momento que o seu trabalho já não era um trabalho que te trazia lá a felicidade que eventualmente você poderia ter em outro lugar como médico, né? Então essa transição de carreira, às vezes é uma proteção à sua saúde, foi uma decisão importante que você tomou. E aí eu falo, quando a gente estava conversando um pouco, como é que a gente ia apresentar, porque assim, a Rafaela, ela leu o primeiro parágrafo do currículo do Marcos. Né? Porque era enorme. Ele mesmo falou: não, fica só no primeiro parágrafo e tal. Ele é advogado. Exatamente. Então, assim, tem um monte de coisa. Nacional. E aí, tem aquilo, eu falo sempre para as pessoas, né? Porque hoje existe essa questão da zona de conforto. Você precisa sair da sua zona de conforto, você não pode. Blá, blá.
A gente escuta muito isso. Muito. Eu tenho uma filosofia própria, né? Eu também gosto de ser polêmico e de falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Falei, não, o que eu faço da minha vida é o seguinte, eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu vejo isso muito em você, porque a gente vê, né? Você começa as suas palestras falando tudo que você fez, mas, cara, esse cara é perdido. Porque ele vai para tantos lugares, né? E eu quero que você fale um pouco sobre isso. E eu falo, eu sou muito curioso. E eu tô o tempo inteiro lendo, estudando e vendo, assistindo. Eu consumo todas as mídias que você possa imaginar, né? Dos livros, a Netflix, a documentários, a livros, audiolivro. Então, assim, por quê? Porque eu acho que eu tenho que aumentar a minha zona de conforto. Então, quanto mais eu sei das coisas, mais eu estou preparado para ir para um outro local que hoje talvez Ele fala isso sempre, não me permita, né? E como é que isso é para você? Porque eu vejo isso muito em você também. Você falou de uma situação onde você migrou para a medicina preventiva, mais ligado aí à própria medicina do trabalho também, né? E que você teve que explicar em casa, né? Isso. Eu também tive. Eu tenho parentes que não são da medicina do trabalho e festa de família só dá os caras, né? Então, assim, a mãe falando, o fulano é demais. Eu liguei para ele tava no centro cirúrgico, só ouvi aquele barulhinho, né? Aí, lá pelo final da festa, eles olham para mim e falam, e aí, o que você fez, né? Pô, eu fiz medicina do trabalho. Aí sempre rolam umas piadinhas, mas toda medicina não trabalha, as coisinhas mais sem graça e tal. Mas ali esse bullying já começou a rolar. Eu tinha duas opções, né? Ou eu volto para a carreira médica tradicional, aquela de residência, consultório e por lá fica, ou eu aceito esse bullying e falo assim, já que é assim, então agora eu vou embora. E foi mais ou menos assim. Parei de explicar muito o que eu estava fazendo, seja da medicina ou de outras coisas, né? Então, da medicina no trabalho veio uma curiosidade muito grande pelo direito do trabalho. Eu queria fazer só uma pós, eu não queria fazer o curso, porque a medicina no trabalho é muito legislada. Exames ocupacionais, vários programas que você tem que cumprir. Então, a legislação está muito ali. Eu queria fazer uma pós, não tinha jeito, tive que fazer o curso de direito inteiro, depois fiz uma pós em filosofia, depois caí na docência. Então, quando eu olho essa história, eu morro de orgulho, Marcos. Você falar, é a que mais dá ibope nas festas familiares? Não, provavelmente não. Provavelmente eu sou bem série C na festa familiar. Mas quando eu olho para o espelho, eu falo, é isso. É isso que eu quero e é isso que eu vou falar pro meu filho. Você pode até não achar interessante o que seu pai fez, mas seu pai tem um maior orgulho do que fez, sabe? Isso é incrível, né? Ô, Marcos, e posso trazer um pouco para a prática? Por favor, por exemplo, por favor. Quais cuidados um trabalhador tem que ter? Quais cuidados? Aonde que a gente identifica, em qual momento a gente identifica que a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda? Porque você falou no início sobre diminuir a eficiência. Essa é uma percepção nossa, de uma cobrança nossa, de falar, cara, eu não estou entregando igual eu estava entregando. Uhum. Ou é uma percepção de um gestor, de uma empresa, de um colega? Qual é a hora de pedir ajuda? E quais são os sinais que eu preciso ficar atenta? Joia. Essa pergunta conversa muito com a primeira, né? Como é que eu identifico uma pessoa assim? E normalmente a pessoa também se identifica. Ela pode até não falar. Porque não é só a eficiência que muda. O humor muda. A ansiedade vem, a irritabilidade também, a imunidade cai, a pessoa começa a ter infecção de repetição o tempo todo. Semana passada estava gripada, agora está de novo. O intestino não funciona bem, sabe? A pessoa engorda, a pessoa emagrece. Começa a mudar. Então a pessoa sabe, né? Agora, pode pairar na cabeça dessa pessoa? Não, isso é assim mesmo, todo mundo passa por isso, então eu vou passar também, né? E normalmente não é assim que funciona. Quanto mais cedo você tenta resolver, melhor. E aí é saber para quem também pedir ajuda, né, Rafa? Porque nem todo mundo está apto a te ajudar. Né? Então é direcionar para os profissionais de saúde mesmo, competentes, que podem eventualmente ajudar. Lembrando que o burnout ele é bidimensional, assim, de uma forma muito simples. Ele está ligado ao trabalho, então a empresa precisa cuidar desses fatores psicossociais. Sobrecarga, dar autonomia, gerar uma boa recompensa, o sentimento de comunidade, sentimento de justiça, acabar com assédio. Então isso tem que estar como valor da empresa. Mas saindo dali, o autocuidado é imperativo, né? Então,
O workaholismo, a gente precisa tratar do workaholismo, né? Acho que é importante falar dessa pauta, Perfeito. porque Muito importante. o workaholismo ele é muito aplaudido pela sociedade, né? Eu sou workaholic, que beleza. Então vamos lembrar que o workaholismo foi feito esse nome com alusão ao alcoolismo. Vamos chamar as coisas pelo nome, é vício. É vício em trabalho. A pessoa tem obsessão pelo trabalho, não consegue ficar um fim de semana em paz. Ela está lá no sábado pensando, por que eu não estou fazendo aquele relatório para entregar na segunda-feira? Não desliga. Então, e é mais do que o trabalho demanda, perceba? É uma autocobrança, é uma necessidade de performance em geral. Ela precisa ser assim no trabalho, ela precisa ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, uma boa amiga, ter um corpo bonito. Nossa, é muito cansativo. E Isso normalmente É muita isso causa um exigência. muita detrimento exigência. nas relações das Total, pessoas, né? total, porque ninguém consegue, Marcos. O que o mundo nos dá é uma tarefa impossível. Então, ou a gente aceita e prioriza o que de fato é importante para nós, ou o resultado é fatal, é infelicidade, é adoecimento. Não tem jeito. Não tem jeito. né? Não tem jeito. Tem uma pesquisa eu vi outro dia muito legal que dizia o seguinte: se você perguntasse para a maioria das pessoas o que elas queriam ao longo da vida, provavelmente elas iam falar dinheiro, tempo e saúde. Só que é quase impossível você ter as três coisas ao mesmo tempo. Quando você é criança, você tem tempo, você tem saúde, mas não tem dinheiro. Na nossa fase de produtividade maior ali, a gente tem até algum dinheiro, tem saúde, mas não tem tempo. Quando você ficar velho, você vai ter um maior tempo, vai ter dinheiro, mas não vai ter saúde. Então, o melhor momento para a gente trabalhar é agora. Para a gente divertir, é agora. É agora. Para a gente estar com a família, é agora. Para a gente estudar, é agora. É. Tudo junto, desde agora e para sempre. Ah, Marcos, mas é muito difícil. Essa é a arte. Essa é a... Essa é a arte, por isso que é a A arte. gente está falando do equilíbrio, né? Exatamente. Aí imagina você como um equilibrista ali na frente do semáforo, jogando a bola do trabalho para cima, a do casamento, a do estudo, a do lazer. Você pode até priorizar a bola do trabalho e ficar só com ela na mão, mas vamos combinar que você vai ficar um artista muito sem graça. Né? Muito Não faz sem muito graça. sentido. É o colorido da vida, né? Que a gente É precisa. conciliar tudo, né? Esse é um É. desafio para todos nós. Né? É um grande desafio mesmo, um grande desafio. Deixa eu te fazer uma provocação. Por favor. Se você tivesse que, não nem se você tivesse, mas conversando com os líderes que estão ouvindo a gente, o que você diria para esse cara? Qual reflexão você traz para ele para trabalhar a eficiência do trabalhador dele e a inclusão e o acolhimento, A sabe? O preocupação equilíbrio, com a a saúde, preocupação de ter. A gente trabalha junto, né? Todos os dias. E todos os dias a gente tem almoço que são realmente o exercício da saúde mental. A gente ri, às vezes a gente chora, porque a gente tem essa preocupação no nosso ambiente de trabalho. E aqui eu posso dizer que eu sou muito feliz em trabalhar com o Marcos e com todos os meus colegas, porque eu vou feliz no meu trabalho todos os dias por tê-los. Mas, assim, para um líder, o que você diria para ele? Bom, a sua pergunta é fantástica, adorei, porque parece ser um desafio falar para um líder: olha, a sua empresa precisa ter produtividade, mas você precisa tratar as pessoas bem. Mas não tem um mas aqui. Uma coisa é consequência da outra. É isso. E as pesquisas trazem isso hoje. Semana passada, eu fui participar de uma palestra que no dia anterior teve uma palestra para o time de vendas cujo título era Acelera. E a minha palestra, eu ia falar de saúde mental e eu ia falar de desacelerar. Aí apareceu alguém e falou assim: olha, o pessoal vai ficar na dúvida se eles têm que acelerar para vender ou se eles têm que desacelerar para cuidar. Eu falei: não vai ter dúvida nenhuma, porque uma coisa está intimamente relacionada à outra. Tem uma música do Jota Quest que diz assim: às vezes é preciso parar para seguir em frente. Então, você estar descansado tem a ver com produtividade sustentável. Hoje você tem cada vez mais pesquisas mostrando que um bom ambiente de trabalho, além de gerar uma baita de uma economia, né? Vamos combinar, um bom ambiente de trabalho já começa diminuindo absenteísmo. Né? Outro dia eu atendi uma senhora que veio com um atestado de um psiquiatra testando que ela estava com depressão. E estava, indiscutível. E ela fala assim no meio da consulta: olha, por favor, não me tire do trabalho, doutor. Lá é a melhor parte da minha vida. Fora tá bem pior. Só um bom ambiente ouve isso.
Um ambiente não ouve isso. É. Então, diminui absenteísmo, diminui presenteísmo, diminui turnover. As pessoas não querem sair dali. Sim. Diminui contencioso trabalhista, diminui o uso de plano de saúde, sinistralidade. Gera uma baita economia, mas segundo um trabalho da Oxford 2023, também aumenta a receita, aumenta dividendos, porque as pessoas trabalham de forma mais feliz e elas acabam entregando mais. Então, eu acho que isso é um match do capitalismo muito interessante. O que eu diria para os líderes de forma direta? O que antes você chamava de mimimi, hoje eu chamo de rasgar dinheiro. Entendeu? Você tá, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Não, vamos fazer conta do quanto você está perdendo com isso. Você está perdendo muita grana com isso. Não é grana que você está interessado? É disso que você quer falar? Então vamos falar disso. Vamos falar de planilha de Excel. Vamos mostrar o quanto você está perdendo por não tratar essas pessoas bem. E aí, o tratar bem não pode ser confundido como implantar uma Disneylândia no trabalho. Claro. Né? Porque você pode colocar tobogã, puff de todas as cores. Trabalho nunca vai ser uma Disneylândia. Se fosse, a gente não receberia para estar lá, a gente pagaria para estar lá. Sim. Né? Então, o trabalho vai ter dia que eu vou fazer o que eu não quero, vai ter dia que eu vou ter conversa difícil. O mundo dos adultos é assim que funciona. Né? Então a gente precisa lembrar que o trabalho, quando originado, não foi feito para trazer felicidade para a gente, foi para trazer subsistência. E aí a gente traz a felicidade para a pauta. O trabalho não é para te fazer mal, mas não tenha no trabalho sua fonte exclusiva de felicidade. Maravilha. Vai viver fora do trabalho. É isso. É esse equilíbrio que vai fazer a coisa funcionar bem. Isso é tão incrível, né? Obrigada, meu querido. Você inspira a gente mesmo, isso é muito legal. Isso é muito legal. Inspira mesmo. Sou um chefe bonzinho. Eu quero até Bonzinho também não é bom, não. É parabenizar inspirador. você pelos vídeos que você tem feito. Eu muito vejo obrigado. trechos das palestras que você faz. Seu trabalho é realmente incrível, Marcos. Você está de parabéns. Que bom, muito obrigado. Ouvindo de você, né? Gente, E ganhou. eu tava- Agora ele ganhou. Zerou a vida, vai. Eu estava falando, a gente está aqui no congresso, né? Tem pessoas assistindo e tal. E aí, a primeira palestra que eu assisti do Marcos foi lá na sede do SESC que ele fez pra gente e tal. E eu já tava dando algumas palestras, já tava começando a fazer alguma coisa. Aí eu virei pra Márcia, que até tá ali. Eu varei e falei assim: eu vou desistir de dar palestra, porque eu nunca vou conseguir fazer isso aí. Né? Porque realmente ele faz a gente rir, ele faz a gente cantar na Chorar. palestra, ele faz a gente chorar pra caramba durante a Ai, palestra. ai. Né? Obrigado. Aí mostra a foto dos filhos, aí explica. É demais. Obrigado. E assim, sempre foi uma fonte de inspiração. E pra gente é por isso que, inclusive, que você tá aqui. Muito obrigado. Direto gente, de Goiânia. Direto de exatamente. Goiânia. Num dia histórico em Goiânia. Como você... É um dia histórico, né? As redes sociais de Goiânia não deve, a internet deve ter pifado lá Meu Deus. em Goiânia essa semana. Então, assim, muito obrigado. Eu que tá? agradeço. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pelo trabalho que você faz, né? A gente também acompanha o trabalho que você faz e assim, vê que você passa. Não esqueça da sua família. Porque eu vejo que, 4 dias na semana o cara ele tá em Brasília. Não, ele tá em Porto Cara, Alegre. posso te contar ele uma tá coisa? em Minas. Posso te contar uma Ah. coisa? Não sei se a gente ainda tem tempo para isso. Tem. Não tem nada a ver com a pauta. Não, Pode ser? sua vida nos importa. É minha vida. Esse negócio de palestra não foi uma coisa que eu planejei, não. Depois que eu escrevi o livro de burnout, a coisa começou a acontecer e eu sou da sala de aula, né? Então, foi fácil fazer essa adaptação. Então, eu tô surfando na onda. Teve um momento que eu comecei a ficar um pouco mais longe de casa por conta de palestra. Isso começou a me pesar a consciência mesmo. Começou a aparecer até, falei, pô, mas esse negócio não tá certo. E eu já tinha o meu trabalho e tenho até hoje, que faço com maior alegria, tenho uma clínica de medicina no trabalho em Goiânia, tem a faculdade que eu dirijo. Então, assim, a minha subsistência está garantida. Como a minha consciência começou a pesar, eu cheguei na minha filha, Clarice, que já vai fazer 7, falei, filhota, e foi uma demanda minha, não foi nem dela. Ela praticamente me ouviu assistindo o desenho dela, nem olhou para mim direito. Falei, filha, é o seguinte, o papai tá ficando longe de casa, então a partir de agora eu quero te falar que todo o dinheiro que o papai ganhar com palestra vai ser automaticamente convertido para viagens que nós faremos em família. Marcos, para que eu falei isso? A menina não quer me ver em casa mais. E ainda pergunta quanto Tô foi e te tá falando, anotando num caderninho, né? Já tá falando assim, Ah, chegou no absurdo. Eu moro no meio do prédio, assim. Tava descendo o elevador, a gente entrou, que eu fui levar ela na escola, ela e o Matheus, meu filho, e o elevador tava cheio. E foi 2 dias depois que eu falei isso pra ela, o elevador tava cheio. Como o elevador tava cheio, ela olhou pra mim, pode começar, papai. O que, filho?
Vai, começa, palestra. Então, ela acha que onde tem pessoas reunidas, eu já posso começar a falar. Porque isso vai virar viagem, entendeu? Você tem 2 filhos? Tenho 2. Então, como vem de Goiânia, tem que ser dupla, né? A gente sempre tem que ser dupla. E linda dupla, né? A gente sempre tem uma viagemzinha marcada graças a um convite igual esse que vocês fizeram para mim estar aqui hoje. Que bom. Obrigado. Que ótimo. Uma alegria muito grande. Assim, é o nosso papel a gente trazer coisas boas, porque a gente fala também. Existem muitos pontos negativos no uso que a gente faz da tecnologia. Né? O problema não é a tecnologia, o problema é como nós usamos a tecnologia. E existe muito conteúdo ruim na internet, né? Existe muito conteúdo aí que realmente é condenável. Mas não adianta, ele está lá, ele não vai sair, né? Acho que o nosso papel é colocar cada vez mais conteúdos que sejam bons, conteúdos que sejam importantes, conteúdos como a sua fala, que é uma fala muito, muito tranquila, muito fluida, mas cheia de referências, cheia de estudos que mostram isso que você está falando. Então, acho que esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel. E o nosso projeto, onde nossos olhos brilham, é trazer pessoas de referências, é trazer pessoas humanas, é trazer pessoas que trazem o técnico de forma leve e de forma que faça tocar o coração de quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que esse podcast vai fazer muitas pessoas refletirem sobre a importância do trabalho, sobre ser feliz no trabalho, sobre ter o equilíbrio no trabalho, que a gente falou que é, né, uma coisa difícil, mas que é possível. E que sim, que a gente tem fases de muita dedicação, de muita entrega, e outras fases que a gente precisa cuidar da gente e ter o equilíbrio da nossa família, ter o equilíbrio dos nossos colegas. Então, fazer parte desse projeto e trazer conhecimento para as pessoas da forma como a gente faz aqui na Educação em Saúde do SESC é motivo de muito orgulho. Eu fico muito feliz e eu tenho muito a te agradecer. Eu muito te agradeço. Obrigado pela oportunidade. E até bom deixar como último recado aí, não sei se a gente está terminando, né? Para o pessoal, que a gente falou tanto em equilíbrio, autocuidado, para que as pessoas não nos olhem de onde estão como sendo, nossa, eles atingiram um nível que... Não, ninguém atingiu. Eu tô falando por mim e acho que por vocês também. Com certeza. A gente quebra a cabeça todo dia para tentar esse equilíbrio, para tentar esse autocuidado, mas eu acho que a gente não pode acordar sem ter essas bandeiras na frente. E é uma luta diária. É uma luta diária. É uma luta diária. Todos os dias eu tenho uma única tatuagem no meu corpo, aqui na panturrilha, que ela traduz justamente isso. Ela diz sem pressa e sem pausa. É um pouquinho por dia, mas sempre, né? Porque senão a gente se perde fácil. E a gente não está falando do mundo encantado, a gente está falando do mundo real e do mundo com esperança, porque a esperança a gente não pode perder. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu trabalho mesmo. Obrigado. Marcos, querido, obrigada também. Mais um episódio incrível. Eu quero agradecer a vocês pela audiência. A gente está aqui. Se tiver dúvida, segue lá o arroba. Qual é o seu arroba, Marcos Mendanha? Professor Mendanha. Professor Mendanha. Segue lá o Professor Mendanha. O meu é arroba Rafaela G. Medina. E o Dr. Marcos? Arroba DRM Bezerra. Perfeito. E a gente tem o arroba do Sesc Rio. Pode trazer dúvidas pra gente, sugestão de temas. A gente está aqui para trocar com vocês, trazer mais informações, mais pessoas brilhantes como professor. E aqui eu deixo meu beijo e meu sorriso para vocês. Tchau. Grande abraço.